Fala pessoal, eu sou Daiane Salles e esse é o nosso Vineyardcast, o podcast da Igreja Vineyard Central. Então já quero te dar as boas-vindas para o nosso 5º episódio e hoje nós temos aqui uma convidada super especial que vai falar sobre identidade. Então assim, prepare expectativas aí no seu coração em Deus do que a gente vai ouvir aqui hoje, porque eu tenho certeza que vai ser muito poderoso. Vou chamar a vinheta porque hoje o nosso podcast promete. Bom, gente, nossa convidada especial do dia é a Angelita Campos, psicanalista com formação em terapia cristã. Ela é pós-graduada em neurociência do desenvolvimento, ela é pedagoga, ela é pastora fundadora desta igreja desde 1996 e atua como pastora, iniciou como pastora em 1992, ou seja, tem muita bagagem, o currículo dela é extenso, então eu já queria dar as boas-vindas, pastora Angelita, muito obrigada por aceitar nosso convite de estar aqui com a gente hoje, eu tenho certeza que estou com expectativas lá em cima porque Jesus vai fazer através da sua vida aqui hoje, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, para mim é uma honra poder estar aqui presente com vocês hoje e também tenho expectativa para aquilo que Deus vai fazer. Amém. Olha só, essa semana teve uma roda de conversa aqui na nossa igreja, com as mulheres da nossa igreja, e a pastora e a Angelita, dirigiu, é porque na minha cabeça ela é pastora para sempre, tá? Ela vai já contar para vocês aí como vai ser, como foi esse processo transitório, da carreira pastoral para a carreira terapêutica, Mas eu quero contar para você que se assim como você não conseguiu estar aqui na roda de conversas, então a gente ficou com aquela sensaçãozinha assim de que perdemos algo. Hoje nós vamos compensar isso. Eu vou aqui em primeira mão ouvir o que Deus fez nessa roda de conversa, aquilo que ela trouxe, para essas mulheres. Então o tema é a identidade da mulher e o impacto de viver a sua essência. Foi o tema dessa roda de conversa. Então é sobre isso que nós vamos discursar mais hoje. Então eu já queria pedir para a senhora se apresentar um pouquinho, conta pra gente como foi esse processo, de o que lhe trouxe para a área da terapia. Me conta porque eu tenho muita curiosidade nessa área. Então, o que me trouxe para a terapia foi a minha própria dor. Há mais de 20 anos atrás eu passei por uma dor muito profunda familiar, onde um dos meus filhos ele sofreu um abuso. Ele era uma criança, de apenas 5 anos de idade. Naquela época aqui em Altamira não existia um terapeuta cristão, um psicólogo cristão. Eu me senti muito sozinha nessa jornada, Então eu precisei carregar essa dor e foi muito difícil. Então no meio dessa dor, a minha liderança achou um lugar aqui no Brasil, fica na cidade de Anápolis, que é o Oásis, que é Centro de Cuidado Pastoral, cuidando dos que cuidam. E para lá eu fui para uma temporada, mas extremamente caro, tinha que pegar avião. Então, quando eu estava naquele lugar, eu percebi que aqui para o norte, especificamente, a região de Altamira, Santarém, onde nós estamos trabalhando, era muito carente. Então, eu comecei a orar e senti esse chamado de Deus. Agora eu quero que você, Angelita, vá cuidar de vidas, mas de uma outra maneira, cuidando da mente, da saúde mental. Foi quando eu tive encontro com a Raquel, que trabalhava na época no Oásis, ela era uma terapeuta no Oásis. Deus chamou a Raquel para alargar as tendas, porque o Oásis ele é só emergencial, a pessoa vai lá, passa uma temporada e depois volta, mas as demandas, algumas demandas não são resolvidas assim tão rápido. Às vezes nem assistidas, porque Isso. Não dá tempo, Então a Raquel, ela começou no Brasil uma escola para terapeutas cristãos que se chama Volare. Hoje é uma rede de terapeutas cristãos que podem se formar lá e depois podem vir a ser terapeutas dessa rede. Então eu fui estudar, fui para psicanálise, fui estudar terapia cristã, fui estudar relacionamentos avançados e hoje eu faço parte da rede Volares de terapeuta cristão do Brasil. Uau. Então se você que está aí nos ouvindo, talvez você está sentindo
uma dor, né? Você sofre talvez com o perfeccionismo, ou com a rejeição, ou com a aceitação, seja lá a dor que esteja lhe incomodando. Não sofra sozinho. Tem pessoas capacitadas que podem, junto com você e o Espírito Santo, te ajudar a sair deste lugar. Uau. Já começou assim, gente, já começou forte, já começou profundo, né? E aí essa dor lhe trouxe para a área terapêutica e a senhora sentiu esse chamado de Deus mesmo, de, não diria que abrir mão do ministério pastoral, mas eu acho que também é uma forma de alargar as tendas, não é? Eu acho esse trabalho terapêutico muito ministerial também. Com certeza, eu não deixei de cuidar de pessoas, né? Eu auxilio, né, na igreja onde eu congrego, eu prego lá, eu atendo, né, pessoas também lá. Então, assim, mas eu me especializei em trazer a junção da ciência com os princípios da palavra de Deus. Essa que é a grande pegada. Eu não me identifico como uma psicanalista apenas, eu me identifico como uma terapeuta cristã. Por quê? Porque eu quero a ciência e eu quero os princípios da palavra. Juntos com o trabalho do Espírito Santo e o envolvimento daqueles que têm coragem de vir fazer a terapia, milagres acontecem, né? Então, hoje eu atendo mulheres e homens de mais de 5 países. Pessoas que estavam em lugares de muita dor e todos cristãos. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que é justamente no meio cristão onde acontece suicídio, onde tem muito adoecimento psíquico. Porque existe uma sobrecarga, né, de que está tudo muito ligado ao espiritual, né? E não, se você está sentindo alguma coisa, é falta de Jesus, né? As pessoas falam muito isso. Eu gosto muito de um testemunho da pastora Fabiola Mello, que quando ela estava num processo de depressão profunda, ela fala, gente, eu tenho certeza que não foi falta de Jesus. Jesus foi a única pessoa capaz de me tirar dali. E eu dou glórias a Deus porque eu estava com intimidade com Deus, com intimidade com o Espírito Santo. Mas eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Como existe ainda esse tabu, né? Da igreja, dos cristãos acharem que não podem recorrer, né, a tratamentos terapêuticos, a tratamentos também fármacos medicamentosos. O que a senhora diz sobre isso? Eu digo que Jesus, quando ele veio nos salvar, ele estava interessado em salvar o meu corpo físico, o meu espírito e a minha alma. E a alma é mente. E o salmista, ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que tá fora do lugar. E guia-me pelo caminho eterno. Então, por séculos, a igreja ela vem levantando uma bandeira, apenas uma bandeira, né? De que você tem que vir para Jesus, você vai ser salvo, você tem que mudar o seu modo de viver, e nananã. Mas a igreja, a maioria da liderança cristã precisa entender que Deus nos criou e Ele nos criou completo. Então existe dentro da nossa caixa craniana a mente. Ela está lá, ela existe, ela é um órgão. Sim. E ela também adoece. E muitas vezes não é pecado, é a história de vida da pessoa, é como que ela foi. Os traumas, né? Exato, é a convivência que ela teve familiar. A infância. Exatamente. E todas as etapas da vida de uma pessoa, às vezes é um luto, e não é só um luto de ter perdido alguém, é o luto de ter perdido o emprego, é o luto de ter mudado de país, de ter mudado de cidade. Então, assim, a igreja ela tem que, a liderança espiritual das igrejas, elas precisam acordar, já está na hora, está passando da hora. Mas a senhora concorda comigo também que a gente vive um extremo? Ou a igreja ela cuida muito do espiritual, ou a igreja abre tanto as portas e cuida mais com aquela pauta de que Jesus só quer seu coração. E acaba esquecendo desses 3 pilares, que é corpo, alma e espírito, né? Então, a senhora concorda que existe esse extremo? Existem igrejas muito preocupadas excessivamente com o espiritual e tem outras que só se preocupam mais com, vamos dizer assim, né, com o coração, com o físico?
Eu acredito que o que tem acontecido hoje, especialmente com as redes sociais, é pastores coaches. Entende? Onde você vai um vencedor. Você tudo que você fizer vai dar certo. E eu acredito que Deus, ele é o Deus do equilíbrio, né? Provérbios fala isso, que a balança enganosa, ela é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, quando você analisa a palavra de Deus de uma maneira terapêutica, você vai perceber que essa balança que Deus está chamando para a gente viver é em todas as áreas da nossa vida. Se você é uma pessoa que está buscando só a área espiritual e você está negando que você tem uma mente e que essa mente ela pode estar adoecida, a balança está desigual. Mas se você achar que você tem que focar só na mente também ou só no seu corpo físico, é uma balança enganosa também. Então o desafio é que cada um de nós possamos viver dentro do reino de Deus a balança justa, porque isso vai dar prazer ao nosso Senhor. A expectativa, né? Porque também é um desafio encontrar esse equilíbrio, né? Sim. Pastora, conta pra gente, nesse seu processo, né, de viver mais essa vida, nesse processo terapêutico, mudou alguma coisa na sua visão? A sua visão da sua espiritualidade, quando você se tornou terapeuta? Muito, porque antes de ser terapeuta eu achava que eu era também a salvadora do universo, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhava com as mulheres, eu sempre gostei de trabalhar com mulheres, então quando eu estava naquele processo de discipulado, se aquela mulher cometesse um erro, eu me culpava. Aqui mesmo em Altamira eu fui hospitalizada algumas vezes por conta de não saber separar o outro de mim. Então, na minha espiritualidade, eu carregava um peso muito grande. Eu não vivia o convite de Jesus. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, de carregar suas pesadas cargas. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E você vai achar descanso para a vossa alma. Alma é mente. Então, antes de ser terapeuta, quando eu focava só na espiritualidade, eu era uma mulher desequilibrada. Porque eu não tinha esse equilíbrio, eu não tinha esse descanso, eu não sabia separar. Eu carregava o peso da dor das outras mulheres. E esse peso não é meu. Esse peso eu tenho que dar para Jesus, Você né? acabava absorvendo muito o problema dos outros. Sim. Lhe pesava muito ali, a dor do outro lhe pesava. Sim. E eu levava só para o lado espiritual, né? Hoje eu sei separar isso. Eu sei separar, eu sei que Deus, ele vai trazer mulheres para mim e que eu vou participar junto com o Espírito Santo, junto com a palavra e junto com aquela mulher no processo de transformação, na metamorfose daquela mulher. Mas eu não posso substituir, me colocar lá e tirar ela, sabe? Eu preciso do equilíbrio em tudo isso. E quando eu vivia só espiritualidade, eu não respeitava também o processo de transformação na vida do outro. Por quê? Porque eu queria que o outro se transformasse logo. Eu não tinha paciência. Queria ver o resultado imediato. Não, vamos orar, vamos jejuar, vamos que vamos. E hoje não, eu entendo que cada um de nós somos um indivíduo criado pelo nosso Deus. E cada um vai ter o seu tempo de transformação, o seu tempo de crescimento dentro do reino de Deus. Então, o crescimento de uma pessoa na área emocional e na área espiritual deve ser um crescimento respeitado e não apressado, como eu fazia isso antes, né? Atropelava. Eu achava que o agir de Deus. Eu achava que tinha que ir, vamos jejuar. Se você tá, você tá nessa área e tá mentindo, mulher, vamos jejuar, vamos buscar mais a Deus, porque tem alguma coisa errada aí. Hoje eu compreendo que não é só sobre o pecado dessa mulher. Tem uma história de vida por trás dessa mulher. O que levou ela a ser assim? Será que ela apanhou tanto na infância e hoje ela se tornou uma pessoa que
Como Freud dizia que a nossa mente ela é dividida por topografia, né? Consciência não guarda nada, é o aqui e agora. Pré-consciência, as lembranças mais recentes, especialmente as lembranças felizes. Mas o inconsciente, que é o que o salmista diz, que é lá, que a sondagem que o nosso Deus tem que fazer em nós, lá está os traumas, lá estão dores que a pessoa não entende, que ela não sabe. E quando ela chega no site terapêutico Seguro com Graça, que é o que o Volare oferece, a pessoa vai ser conduzida por um processo científico e ela vai conseguir tirar de lá, e ela vai compreender, então eu posso agora escolher não mentir mais, com a ajuda do Espírito Santo, eu entendi. Amém. A sua fala me lembra, eu sou filha de pastores assembleianos e eu vivi essa realidade assim desse excesso do espiritual, né? Não que seja ruim o espiritual, mas existe um tabu ainda muito grande. E eu lembro que eu curso hoje psicologia, inclusive foi a neurociência que me despertou a curiosidade de entender mais sobre a mente humana, entender mais sobre o comportamento, não só o meu comportamento, né, mas principalmente eu trabalho com pessoas, trabalho com desenvolvimento de pessoas, então para mim fez muito sentido, sabe? E eu amo um podcast que chama Divinamente, e que é um podcast cristão que fala só sobre saúde mental, saúde emocional dentro da área cristã. Eu amo isso e eu tô amando que o nosso 5º episódio está falando exatamente sobre isso. Eu achei que a gente ia demorar caminhar ainda algum tempo para chegar nessa pauta, mas eu tô muito feliz que a gente já tá inaugurando com esse tema, porque ele é tão do momento, ele tá tão em evidência, ele é tão necessário, porque as pessoas, ou elas vivem como se o mundo espiritual não existisse, né? Vive só aqui o agora. Ou as pessoas só vivem o mundo espiritual, como se o mundo físico também não existisse, né? Então, encontrar esse ponto de equilíbrio, eu acredito, pastora, que seja a chave. Eu vou lhe chamar de pastora para sempre, tá? Tudo bem. Mas enquanto a senhora fala, a senhora me gerou uma curiosidade. Como a senhora mesmo falou, não foi um processo natural seu, como a senhora mesmo falou, vamos orar, isso deve ser pecado, isso deve ser consequência do pecado. Então, foi muito difícil para a senhora furar essa bolha, porque é uma expansão de consciência, né? De você olhar para fora, olhar para dentro e não mais para fora, e começar a entender que não é um processo só espiritual, mas também psicológico, relacionado ao ambiente que essa pessoa também está inserida, porque isso conta muito, né, no processo de desenvolvimento de um indivíduo. Então, eu queria que a senhora contasse para a gente como foi furar essa bolha. Eu só consegui com a ajuda do Espírito Santo e de terapeutas cristãos. Foi eu me abrir. Porque se você for pensar na transformação de uma lagarta, por exemplo, né? A lagarta ela é bem limitada. Né? A lagarta ela fica ali, ela não conhece todo o jardim, porque ela se arrasta tão vagarosamente que talvez ela vai conhecer, 2 plantinhas daquele jardim. Mas quando ela entra para a metamorfose, para dentro do casulo, que ela fica lá por um período, ela fica lá, ela não está morta, mas também ela não está completamente consciente do processo, né? Mas ela fica ali, ela precisa estar sozinha. Então, para mim, romper toda essa bolha foi, primeiro, saber que eu tinha que passar pelo processo. O processo é doloroso. Então, tem gente que diz assim, não vou fazer terapia porque eu não estou doido. Todo mundo precisa fazer terapia, porque todos nós temos que passar pelo nosso processo de nos conhecer, de saber quem realmente somos, além da espiritualidade, além de sabermos que já somos salvas, amadas do Pai, herdeiras do reino, co-herdeiras, mas também nós não precisamos mais ser mulheres que estamos presas ao perfeccionismo, à rejeição, à aceitação. Então, tem tantas outras coisas. Então, sair dessa bolha, como você mesma disse, é um processo e dói. Mas a programação neurolinguística vem dizendo que o nosso cérebro foi programado para modelagem. Ou seja, a gente pode modificar. Né? Isso é bíblico. Romanos 12:2 diz, não se conforme com essa sua maneira de viver, mas transforme por onde?
pela renovação da mente, né? Então eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de dizer não, por exemplo. Então meu esposo, eu dirigia um carro que não tinha direção automática, né? Sem ar-condicionado, para começar uma célula no Brasil Novo, na época que daqui para Brasil Novo não tinha asfalto, por exemplo. Então eu sozinha, muitas vezes com dor, sofrendo, meu esposo dizia: você precisa ir porque eu não estarei na cidade. E eu achava que eu tinha que ir. Então quando o meu terapeuta falou para mim: Deus mandou você ir com dor? Oi? Você sentiu que Deus estava querendo que você dirigisse 90 quilômetros, 45 indo, 45 voltando, para você com dor? Não tinha outra pessoa? Então, como você disse, eu precisei romper. Né? Então, no início, eu dizia para o meu esposo: eu não posso ir porque eu estou com dor, você precisa arrumar outro. E ele dizia: não tem outro. Eu dizia: então não vai ter hoje lá, Deus vai cuidar. Então, falar isso para um homem que eu estou casada, né, já o amo há 37 anos, e diga-se de passagem que é um cara incrível, não foi fácil, mas foi necessário. Então, quando a gente acha que só a gente é capaz, que só a gente pode, a gente está impedindo que outras pessoas avancem dentro do reino de Deus também. Menina, antes... Está sentando em todas as cadeiras, né? E antes eu só tinha uma célula em Brasil Novo. Quando eu parei de ir, menina, virou uma igreja. Você acredita? Plantou a semente cresceu, né? Pois é, mas quando eu saí de cena, Deus disse: minha filha, eu sou o dono de todo o cenário. Amém. Vamos falar um pouco sobre identidade? Eu tô amando. Se ela deixasse, nós íamos para vários lugares aqui, mas o tempo não nos permite nos estendermos tanto. Eu queria que a senhora falasse da importância de viver a essência. Importante de viver a identidade na sua essência. Então, se você for pesquisar no dicionário sobre identidade, você vai encontrar lá a característica do que é idêntico. Oi? Mas, ao mesmo tempo, se você for aprofundar, você vai ver que a identidade ela é singular também, né? Ou seja, a construção da nossa identidade ela tem a ver com a cultura, o lugar onde nós nascemos, como fomos tratados dentro do nosso lar, é a forma como a gente se enxerga. Mas eu quero que você guarde essas duas palavras, idêntico e singular. Quando Deus ele criou a Eva e o Adão lá no jardim, ele criou idêntico a quem? A ele. Imagem e semelhança. Exatamente. Nós fomos criados para sermos a imagem e a semelhança do nosso Deus. Porém, o nosso Deus, quando ele nos tece no ventre da nossa mãe, que é a primeira casinha, né? Ele nos tece... Inclusive, Diana está aqui sendo tecida por Jesus. Está aqui apresentando, acho que é o 5º podcast que minha filha está apresentando já. Então, como é que é o Diana. nome? Diana? Isso. A Diana está sendo tecida. Está. Então, a Diana, ela vai ser idêntica ao seu Criador, mas ela vai ser singular, ou seja, ela vai ter características dela. Personalidades dela, a identidade dela, né? E o que eu mais amo sobre a identidade, o nosso cérebro ele é dividido em 2 hemisférios, você deve saber disso, né? O hemisfério esquerdo, que é responsável pelo raciocínio lógico, pelo racional, e o hemisfério direito, que é responsável pelo emocional. Agora, menina, se você for mais a fundo nisso, você vai perceber que os rapazes, os garotos, eles utilizam mais o hemisfério esquerdo, que é o racional. Mais lógico. A mulher, ela já é mais emocional, né? E aí, quando você vai para Jesus, você vê que Jesus, ele faz esse acolhimento emocional na vida das mulheres que passaram por ele. É verdade. Se você vê, Jesus ele se encontra com uma samaritana. Né? Então, para você que está nos ouvindo, se você não sabe quem eram os samaritanos, 722 anos mais ou menos antes de Jesus chegar na Terra, começou esse conflito histórico, né? Porque Israel ele foi dividido em 2 tribos, né? A tribo do norte, que eram 10 tribos, onde a capital da tribo do norte era Samaria. E a tribo do sul,
que ficaram 2 tribos, que eram os israelitas, ficou a capital em Jerusalém. Então, a tribo do norte, que eram os samaritanos, com a capital em Samaria, eles se juntaram aos assírios, né? Ali eles se casaram, eles também começaram a adorar, e aí começou essa rivalidade entre judeus e samaritanos. Então, eles não compactuavam da mesma crença mais, né? Para os samaritanos, adorar a Deus era no monte, para os judeus era em Jerusalém. Agora, você imagina Jesus nessa época se encontrando com essa mulher e sozinho de propósito. Porque ele manda os discípulos irem para a aldeia comprar. E ele vai num horário que ele sabia que não ia ter mais ninguém, em pleno sol quente. E lá ele encontra essa mulher samaritana. Falar com uma mulher sozinho já era uma coisa bem desagradável. Agora, falar com uma mulher que vinha de 5 divórcios e que estava vivendo num casamento ilícito também. Você imagina? E ali Jesus apresenta para essa mulher, e ele diz para essa mulher assim: eu sou a água viva. Amém. E aí ele pega essa mulher toda quebrada, constrói a identidade dela, mostra para ela, eu sou, ele se revela, menina, para ela. Você não vê Jesus se revelando antes disso para ninguém. Ele diz, eu sou o Cristo. E aí essa mulher, ela compreende que agora não é mais sobre adorar em monte ou em Jerusalém, mas é sobre adorar Jesus. E ela se torna, adorar, né? E não onde, né? A essência dela, a identidade dela ali surge em Jesus. E ela se torna uma evangelizadora, menina, evangeliza uma cidade. Então, assim, você vai ver também, por exemplo, Maria Madalena. Ela era uma prostituta conhecidíssima. E Jesus permite que Maria Madalena faça o quê? Fosse seguidora discípula dele. Não só isso, né? A primeira pessoa que ele se apresentou após a ressuscitação foi para Maria Madalena. Né? Mas o antes, voltando um pouquinho antes, Maria Madalena, enquanto prostituta, ela tocou em Jesus. E ela toca nos pés de Jesus, né? Mas só que não foi em qualquer lugar. Foi numa reunião de homens. Era um jantar, e pela cultura judaica as mulheres não jantavam junto com os homens. Mas ela entra naquele salão, naquela sala onde os homens estão, e ela se ajoelha e ela quebra, né? Um perfume caríssimo. Ela chora, ela pega os cabelos, ela enxuga os pés de Jesus. Apoteótica. E Jesus ali mostra para ela quem ela era agora, filha dele, amada. Ele perdoa os pecados dela, a identidade dela é restaurada. E ela passa a servir Jesus. E como você mesma disse, ela testifica a ressurreição de Jesus. Então, Jesus... Essa conexão que Jesus tem com a mulher é incrível, porque a mulher que tem a sua identidade restaurada em Jesus, ela muda a família, ela muda a sociedade, ela muda o lugar onde ela está. Por quê? Porque agora ela sabe quem ela sabe o propósito dela, e ela começa a viver a essência dela, que é em Jesus eu descubro, ele me criou para quê? Você disse que está sendo uma psicóloga, né? Então você vai ser a melhor psicóloga. E lá no seu ambiente de trabalho você vai levar Jesus. O nosso propósito, ele é dado quando somos formados. Sim. A nossa identidade, o nosso propósito está interligado com a nossa identidade. Já queria aproveitar que essa seria a próxima pergunta. Qual a importância de viver a nossa identidade? Primeiro é você não viver... Deixa eu só colocar uma para quem está nos assistindo. Se fala muito sobre identidade, né? A gente fala muito sobre propósito, muito sobre identidade. E virou um termo tão comum, tão conhecido, que existe um risco até de uma certa banalidade quando a gente fala de identidade, quando a gente fala de propósito. E quando a gente fala de identidade em Cristo, muita gente fica em dúvida. Mas o que é uma identidade em Cristo? Como que eu posso encontrar a minha identidade? Como eu posso conhecer quem eu sou para Ele? Como Ele me formou para ser? Como Ele desejou que eu fosse, né? Então, eu acho que antes de viver a importância da nossa identidade, é como descobrir a sua identidade em Cristo. Indo para Cristo. Se você não for para Cristo, não tem como você descobrir a sua identidade.
Você vê que todas as mulheres que se encontraram com Jesus, elas descobriram quem elas eram, né? Então, nós somos idênticos ao nosso Criador. A nossa identidade não está naquilo que fazemos, porque muitas pessoas, elas acham que a identidade delas é o que elas fazem, e não é o que fazemos. Às vezes está rotulado no trabalho, né? Isso. Às vezes a família, filho. Não é papéis. Se eu perguntar para você que está aí, quem é você, tirando todos os papéis de ser mãe, profissional, esposa, filha, vai sobrar o quê? Como você se apresentaria? Né? Então, onde eu busco a minha identidade, eu tiro os papéis e eu vou para Jesus. E aí sim, eu aceito que Jesus se revele para mim, revele o seu amor. Então, você se torna filha de Deus. A identidade está em você se tornar filha de Deus. Filha de Deus através de quem? De Jesus. E quando você está nele, você é capaz de descobrir o propósito dele para você. Aí você não vai ter que enfrentar o quê? Quando a pessoa não tem identidade, não sabe qual é a sua identidade, ela sente um vazio dentro de si. Sim. Ela começa, ela não sabe o que ela quer. Eu pensei que eu queria ser uma médica, mas aí não é para mim, muito sangue, morte, não quero. E às vezes até conquista, né? Às vezes chega lá, se realiza profissionalmente, mas segue com aquele vazio, né? Sim, o vazio é a primeira coisa para a pessoa entender que ela está fora da identidade. Agora, eu queria chamar a atenção para você que está me ouvindo. Mesmo você que já é um filho de Deus, já está com a sua identidade construída em Jesus, a sua identidade ela pode ser danificada. Como, Bila? A identidade da gente pode ser danificada. Por quê? Estamos num mundo caído. Sim. Então, muitas vezes se cria aquela ideia de que porque você está em Jesus, você é intocável. Intocável. Eu já tive essa sensação, sabia? Mas Jesus... De achar que eu era muito intocável. Eu me achava tão filhinha de papai que eu achava que eu podia andar por aí achando que eu estava com muitos guarda-costas, né? E até um dia que eu fui em um ambiente que o Espírito Santo falou claramente para mim, você não vai. E eu falei, eu vou. Olha só a petulância, né? Falei, então, eu vou, não vou fazer nada. Aí o Espírito Santo repetiu em alto e bom som, você não vai. E aí eu teimei, e você acredita que eu fui? Eu tive a ousadia de ir. Mas assim, quando eu entrei no ambiente, eu senti o Espírito Santo me abandonando imediatamente. E aí quando eu entrei, eu já me arrependi. Eu falei, não era pra eu estar aqui. Falei, então, eu acho que eu deveria ter sido obediente e ter ouvido a voz do Espírito Santo. E nessa época eu não estava com a minha vida muito, espiritualmente falando, muito fortalecida, né? Mas aquela sensação de filhinha de papai, que estou sempre protegida, tenho cobertura espiritual, tenho quem interceda por mim, vou para a igreja todos os domingos, né? Então faço meu devocional um dia sim, outro não. Então eu achava que isso era o suficiente para ter uma vida com Deus, né? Para ter essa proteção, essa segurança. E aí, claro, é pura graça, pura bondade dele. Mas quando eu me senti sozinha naquele lugar, né? E quando acabou o evento que eu fui para minha casa, não fiz nada de demais, assim. Mas a minha mãe tem uma frase que ela diz assim, tá na terra dos sapos se acoca com eles, né? Então eu me senti, é como se eu estivesse incomodando, a minha presença estivesse incomodando aquele lugar e eu estava incomodada também com aquele lugar, né? E no outro dia eu não consegui levantar da minha cama. Era 1h da tarde e eu não tinha forças físicas e espirituais para levantar. Aquele dia foi a primeira vez que a minha ficha caiu de que sem a presença de Deus não era nada, né? Porque é muito curioso isso. E aí eu lembro de ter ligado para minha mãe e falar, mãe, ora por mim, eu não tô legal. Aí minha mãe orou, eu levantei, mas sabe aquele peso, aquela carga emocional e espiritual o dia inteiro? E aí eu fui pro meu trabalho e tinha um colega que ele é ministro de louvor em outra igreja, e ele falou, o Espírito Santo usou, ele falou assim, daí o Espírito se testifica com o Espírito. Se ele foi naquele lugar, naquele ambiente, não tinha nada para ele se testificar ali, ele simplesmente saiu e te deixou sozinho. Mas por uma desobediência minha, é claro, que se ele tivesse mandado lá, obviamente ele não teria me deixado. Mas aquele dia foi uma prova muito real de que
essa identidade pode realmente ser corrompida, pode ser contaminada, pode ser destruída, né? E a gente às vezes se assegura muito nisso. Eu sou cristã, eu vou para a igreja todo domingo, eu posso ir em todos os lugares. Não, a gente não pode ir em todos os lugares. Sim. Se você for voltar para a história, eu gosto de história porque eu fui professora há muitos anos, né? Você vai ver que os países onde são governados por reis, né? Os filhos se tornam príncipes e eles têm todo um protocolo a seguir, né? Eles não podem fazer tudo o que eles querem, eles não podem falar tudo o que eles querem. Então, como filha de Deus, a minha identidade, eu preciso sempre estar pertinho daquele que me deu a identidade. Tem um protocolo para ser espelhado, né? Tem um protocolo a seguir. Eu preciso desenvolver uma intimidade com esse pai. Sim. Eu preciso desenvolver a leitura da palavra com esse pai. Por quê? Mais uma vez eu digo, estamos no mundo caído. E o que acontece quando estamos no mundo caído, querida? A palavra de Deus diz, no mundo passareis por aflição, mas tendes bom ânimo. Então, a aflição, ela vai chegar na vida do cristão. Sim. Não tem essa, ela vai chegar. Além disso, acredito que foi o próprio Jesus que falou, olha, vocês estão em pé, orem. Foi Paulo ou foi Jesus que falou isso? Vocês estão em pé, orem para que não caiam. Eu acho que foi Paulo, não lembro agora se foi Paulo ou se foi Jesus. Mas é exatamente por isso, olha, vocês estão em pé, não acho que vocês são os bambambam, porque vocês estão em pé. Orem para que vocês não caiam, né? Porque é mais fácil quem está embaixo puxar quem está em cima do que quem está em cima puxar quem está embaixo, né? Esse assunto, gente, vai render tanto. Assim, tem tanta coisa. Eu queria fazer parte 2. Eu vou convidar a senhora de novo pra gente fazer parte 2. Porque tem tanto pano pra manga, tem tanto lugar pra ir. Eu amo esse tema sobre identidade, sobre comportamento humano. Eu amo. Mas eu queria que a senhora colocasse as suas palavras finais aí pra gente encerrar esse podcast. Não como agradecimento ainda, mas pra senhora fechar a sua conclusão, para que a gente possa caminhar aí para os minutos finais desse podcast. Eu sei que você está do outro lado aí falando, mas já está acabando. Como diz a minha mãe, pensa só o mel na minha boca. Mas eu queria que a senhora concluísse aí para a gente, por favor. Então, eu só quero dizer para você que está aí do outro lado que Jesus te ama. Ele quer que você se torne filho dele. E ele quer que você caminhe com ele. E ele valoriza e ele compreende a sua dor. Não pense que Jesus não olha para você. Ele conhece o mais íntimo da tua mente. Então, se você estiver sofrendo, se você estiver doente com uma enfermidade, seja ela física, seja ela emocional, Jesus pode tocar. E procurar ajuda de pessoas que são capacitadas para isso também não é pecado. É uma bênção, é uma dádiva. Pastor, eu queria muito agradecer a senhora por estar aqui conosco hoje. Espero que esse podcast tenha abençoado a sua vida. O Vineyardcast foi criado para edificar e nos aproximar ainda mais de Jesus. Então, espero que esse podcast, esse episódio de hoje tenha tocado o seu coração, tenha feito você refletir mais sobre a sua identidade. Coloca aqui nos comentários pra gente alguma fala, né, que lhe tocou profundamente, que o Espírito Santo falou aí com você. Também queria te incentivar, te encorajar a compartilhar esse vídeo com alguém, com uma amiga que precisa assistir, que precisa entender mais sobre a identidade dela em Cristo, a sua essência, os impactos que isso causa, conhecer o trabalho, né, da pastora Angelita. Eu queria que a senhora deixasse aqui pra gente as suas redes sociais, os contatos, como a gente pode lhe encontrar, né, nas redes sociais. A senhora também atende, né, terapeuticamente falando. A gente também vai colocar lá no telão, na tela para você, mas eu queria que a senhora desse aí os seus contatos. Tá bom. Então, eu tenho o Instagram, né, que é Angelita Campos, e eu faço parte da Rede Volare, né, do Brasil, que também tem Instagram lá da Rede Volare, e se você pesquisar no Google, você vai ver lá, Rede Volare, a Rede de Terapeuta Cristão. Lá você vai encontrar terapeutas tão capacitados Volare quanto... com L só, com 2 L's? Volare significa voar, né, em francês. Não, só com L mesmo, com Volare. www.redevolare.com, né? Vai lá e eu tenho certeza que você vai ser abençoado e você vai ser compreendido, amado e ajudado.
Amém. Pastora, então já fica o convite aqui para a parte 2. Na próxima a gente vai ter pastora Elke aqui entrevistando também, viu, gente? Tem muitas perguntas que eu gostaria de fazer para a senhora hoje, mas a gente vai deixar para a parte 2. Eu espero que esse episódio tenha abençoado a sua vida. Manda para alguém, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Curta, compartilhe e um beijo e até o próximo Vineyardcast. Obrigada.